16 de novembro de 1922, nascia em Azigaia, Portugal, um dos maiores escritores da literatura contemporânea, José Saramago. Filho de camponeses, cresceu em meio à simplicidade de sua vila natal. Contudo, suas palavras alcançariam o mundo e o deixaria muito famoso. Ao longo de sua vida, Saramago foi marcado por experiências que mudaram sua escrita. Jornalista e escritor, ele só publicaria seu primeiro romance em 1947. No entanto, foi apenas nos anos 1980 que sua carreira ganharia um destaque internacional que merecia. Saramago é um desses raros escritores que transformam a forma de contar histórias. Ele tinha uma voz única, um estilo que desafiava convenções com suas longas frases, pouca pontuação e uma habilidade magistral de mergulhar o leitor em uma torrente de pensamentos e ideias. Seu estilo era, acima de tudo, uma marca registrada. Frases longas, intercaladas por vírgulas, sem uso de pontos finais convencionais, criavam um fluxo contínuo de ideias, exigindo total imersão e atenção dos leitores. Em Ensaio sobre a Cegueira, a história começa quando, sem explicação, um homem perde a visão enquanto dirige. Ele só consegue ver um branco intenso, como se estivesse mergulhado em leite. Logo depois, essa cegueira misteriosa começa a se espalhar pela cidade. As pessoas infectadas são colocadas em quarentena em um antigo manicômio, onde são isoladas do restante da população. Dentro desse espaço, sem nenhuma ajuda externa e sem controle, os infectados precisam se organizar para sobreviver. No meio da confusão, uma mulher, a esposa de um médico, finge estar cega para acompanhar o marido e acaba sendo a única pessoa capaz de ver. Ela testemunha o caos e a degradação que tomam conta das pessoas que estão presas ali, enquanto o número de cegos aumenta e as condições ficam cada vez piores. À medida que a cegueira se espalha, a cidade inteira entra em colapso. Não há mais governo, polícia ou qualquer tipo de autoridade. As pessoas nas ruas vagam sem rumo, sem saber como se alimentar ou como sobreviver. O grupo que está em quarentena no manicômio enfrenta fome, sujeira e violência. Dentro do local, um pequeno grupo tenta se unir e sobreviver, liderado pela mulher que ainda pode ver, enquanto outros se aproveitam da situação para controlar e oprimir os demais. O desespero e a falta de organização transformam a convivência em uma verdadeira batalha pela vida. Quando finalmente conseguem escapar do manicômio, eles encontram a cidade em ruínas, com todos os habitantes cegos e lutando para sobreviver em um cenário de destruição total. O autor nos leva a explorar a fragilidade da nossa civilização e como, em tempos de crise, as pessoas revelam seu lado mais humano, seja ele bom ou ruim. Mas essa cegueira não é apenas uma doença, ela representa algo muito maior, a nossa falta de empatia e de compreensão. Saramago quer nos mostrar que, mesmo com os olhos abertos, muitas vezes não enxergamos o que realmente importa. Quando a cegueira chega, ela expõe as falhas da nossa sociedade, como o egoísmo e a falta de solidariedade. A crise mostra como somos frágeis e como as regras que seguimos podem desaparecer rapidamente. No entanto, em meio a esse caos, também vemos gestos de bondade e esperança. Para Saramago, enxergar não é só uma questão de visão, mas de perceber e valorizar o outro, algo que muitas vezes esquecemos. Em Ensaio sobre a Cegueira, não sabemos os nomes dos personagens. Eles são apenas o médico, a mulher do médico. Isso reflete a experiência humana. Saramago queria que cada um de nós se enxergasse nesses personagens e nessas situações. Mais do que uma perda da visão física, Saramago nos faz refletir sobre a cegueira moral da humanidade. O livro sugere que a sociedade já estava cega para as questões éticas antes mesmo do surto de cegueira. Problemas como a opressão, desigualdade e a falta de compaixão são vistos como sintomas de uma cegueira mais profunda e existencial. O romance é um experimento filosófico que expõe a essência da natureza humana em sua forma mais bruta. Ao remover as camadas da civilização, Saramago sugere que o ser humano
privado de normas sociais, pode regredir ao instinto de sobrevivência e egoísmo. A obra questiona até que ponto a civilização é uma máscara que esconde impulsos primitivos. A analogia com pandemias modernas é evidente. O isolamento forçado, o medo do contágio e a desconfiança entre as pessoas se refletem nas experiências vividas pelos personagens de Saramago. A obra, ela se torna uma metáfora poderosa para momentos de crise global, onde a solidariedade é testada e o egoísmo frequentemente prevalece. O ensaio sobre a cegueira se mantém relevante na discussão sobre crises como a dos refugiados, as desigualdades econômicas e a falência das instituições. Saramago, com sua visão crítica, continua a iluminar questões que ressoam fortemente em um mundo globalizado e cheio de injustiças. Em 1998, Saramago foi o primeiro autor de língua portuguesa a ser agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. A obra, que começou em uma pequena vila portuguesa, agora era reconhecida globalmente. A adaptação cinematográfica da obra de Saramago, dirigida por Fernando Meirelles, trouxe à tona as imagens perturbadoras do romance. Embora o filme tenha sido elogiado pela estética visual e por capturar o horror da cegueira, algumas críticas apontaram que ele não conseguiu transmitir a profundidade filosófica e metafórica do livro, o que tornou a adaptação menos impactante do que o texto original. Agora, falando sobre a comparação com outras obras de Saramago, em A Jangada de Pedra, a separação física da Península Ibérica do continente europeu ecoa o tema do isolamento, presente também em um ensaio sobre a cegueira. No entanto, enquanto o primeiro foca na separação geográfica, o segundo explora o isolamento psicológico e social. Ambos tratam do rompimento de vínculos, mas por ângulos diferentes. Em outra de sua obra, As Intermitências da Morte, nesse romance, a suspensão da morte provoca um desequilíbrio na ordem social, semelhante ao caos que emerge em Ensaio sobre a Cegueira. Saramago, em ambas as obras, utiliza eventos fantásticos para desconstruir as convenções humanas e expor a fragilidade da vida em sociedade. Ambas as histórias exploram as consequências devastadoras de mudanças radicais em aspectos fundamentais da existência. José Saramago faleceu em 2010, mas suas palavras continuam a ressoar. Seu legado profundo e provocador permanece vivo, desafiando-nos a enxergar além do óbvio, a busca a verdade em meio ao caos e a entender a complexidade da condição humana. Saramago nos deixou um convite permanente, o de mergulhar na profundidade de suas histórias, na busca por entender o que significa ser humano.